Oi, eu sou a Mie e eu vou falar sobre conjuntos infinitos. Muitos confundem os elementos infinitos ou os conjuntos infinitos com, por exemplo, a quantidade de grãos de areia da praia. Porém, esse exemplo é muito errado, porque se alguém se propuser a contar os grãos de areia da praia, um dia ele chegaria a um fim, ou seja, ele seria finito. Esses conjuntos, eles têm características muito próprias, como, por exemplo, a quantidade de elementos, e nós jamais conseguiríamos contar todos os elementos desses conjuntos, porque sempre tem um elemento maior que o outro. Porém, por mais complicado e louco que seja isso, esses conjuntos não estão muito distantes do que a gente conhece. No ensino fundamental mesmo, lá na escola, a gente já aprendeu alguns dos conjuntos infinitos, como, por exemplo, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. A função que associa um elemento de A em um e somente um elemento de B, e vice-versa, é chamada de biunívoca. Como, por exemplo, num cinema lotado, onde não há pessoas sentadas no chão e nem em pé. Sendo assim, o número de cadeiras é igual ao número de pessoas na sala de cinema. Os dois conjuntos têm o mesmo tanto de elementos, ou seja, eles têm a mesma cardinalidade. Um conjunto A é maior que um conjunto B se existe uma função injetora de B em A, mas não vice-versa. Como, por exemplo, o conjunto A, que é formado por A, B, C e D, ele é maior que o conjunto B, que é formado por 1, 2 e 3. Porque o conjunto A ele possui mais elementos do que o conjunto B. A função f de 1 igual a f de 2 igual a B e f de 3 igual a C é uma injeção de B em A, mas não de A em B, tal que cada elemento de A corresponda a um elemento diferente de B. Lembrando que para ser uma função, nenhum elemento do domínio pode ficar sem uma imagem. Galileu já havia notado, por exemplo, que o conjunto dos números naturais pares e o conjunto de todos os números naturais, eles possuem o mesmo número de elementos, mesmo o conjunto dos números naturais pares sendo um subconjunto próprio dos números naturais. Esse diagrama ele mostra uma correspondência biunívoca entre os conjuntos dos números naturais e o conjunto dos números naturais pares. Veja que a cada elemento dos números naturais há uma correspondência com um elemento do conjunto dos números naturais pares, sendo o dobro do número natural. Dessa forma, é possível notar que esses dois conjuntos eles têm a mesma cardinalidade, ou seja, eles têm o mesmo número de elementos. Por mais surpreendente que seja, deixou Galileu super desanimado quanto à possibilidade de poder se tratar de conjuntos infinitos de diferentes tamanhos. Porém, George Cantor ele não se incomodou com isso, e no século XIX ele provou que não só os números naturais e pares têm a mesma cardinalidade, mas também os naturais e inteiros. Cantor provou que existem conjuntos infinitos maiores que outros conjuntos infinitos. Já no caso dos conjuntos naturais inteiros, se em vez da gente contar da direita para a esquerda, iniciando no infinito negativo e indo até o infinito positivo, e arranjando os números de outra maneira, como nesse diagrama, obviamente teremos uma correspondência biunívoca entre os naturais e os inteiros, mostrando que eles têm a mesma cardinalidade. Mas e se eu disser que os números naturais e os racionais eles têm a mesma cardinalidade? Vocês acreditariam nisso? Bom, é normal a gente achar que o conjunto dos números racionais é maior do que os dos naturais, porque o conjunto dos números naturais está contido nos racionais positivos, pois entre dois números naturais, como por exemplo 0 e 1, existe uma infinidade de muitos outros números racionais, como 1/3, 1/4, 1/8, etc. Mas essa explicação é muito sutil para George. O segredo para ele está na simples correspondência biunívoca. Olha, agora veja a correspondência entre os naturais e os racionais positivos. Nós podemos escrever qualquer racional positivo como uma fração, como por exemplo A sobre B, onde A e B são números naturais. Agora eu quero que vocês pensem em uma tabela, onde os numeradores estão na horizontal e os denominadores na vertical. Dessa maneira, podemos escrever todos os racionais positivos, cada um em um quadrado da tabela. Agora podemos enumerar todos esses quadrados dessa tabela infinita
com os números naturais passeando como se fosse um zigue-zague. E se a gente for seguindo as setas e anotando cada fração encontrada, vamos ter uma lista de todos os racionais. Note que não deixamos nenhum racional escapar procedendo desta maneira. Transformamos agora as frações em números inteiros sempre que possível e eliminando, depois disso, os elementos repetidos. Ficamos com a lista assim, que naturalmente pode ser colocada em correspondência bionívoca com os números naturais, mostrando então que os números naturais e racionais têm a mesma cardialidade, ou seja, eles podem ser enumerados como os naturais. Isso é muito interessante. O conjunto dos números naturais ele é um subconjunto próprio do conjunto dos números racionais positivos. E mesmo assim, eles têm a mesma cardialidade, ou seja, o mesmo número de elementos. Pois nesse caso, a parte ela não é menor que o todo. Mas se o conjunto for finito, aí sim a parte seria menor que o todo. Dessa forma, todos os conjuntos que podem ser colocados em correspondências bionívocas com os números naturais, eles são chamados de enumeráveis. Porém, nem todos os conjuntos infinitos são enumeráveis, como por exemplo os conjuntos dos números reais, porque este é maior do que o conjunto dos números racionais, que também é infinito. Ou seja, Cantor dizia que existem infinitos maiores que outros infinitos. Isso acontece porque não é possível de maneira nenhuma fazer correspondência bionívoca entre os números reais e os números naturais. Mas como seria possível isso? Bom, eu vou mostrar para vocês. Note que os números reais eles podem ser representados por decimais infinitos ou dízimas periódicas. Até mesmo os números inteiros, como 4, podem ser representados dessa maneira, como 4,0000, ou alternativamente, como 3,9999, que seria uma dízima periódica. E para provar que os números reais eles não podem ser enumerados, Cantor ele usou um método chamado redução ao absurdo. Veja que qualquer número entre 0 e 1 pode ser escrito como 0, A1, A2, A3, A4, etc. Onde cada dígito é um número entre 0 e 9. Como, por exemplo, o número 0,345987428 e assim continuando infinitamente. Este número está entre 0 e 1 e os seus dígitos eles estão todos entre 0 e 9. Esta é a chamada representação decimal. Agora, vamos supor que os conjuntos dos números reais eles têm a mesma cardialidade que o conjunto dos números racionais, que nós já sabemos que é enumerável. Nesse caso, então, o conjunto dos números reais ele seria enumerável e existiria, então, uma correspondência bionívoca com o conjunto dos naturais. E é exatamente isso que nos leva a um absurdo. Imagine que a gente realmente possa fazer uma enumeração com todos os números reais. Como isso seria possível? Bom, para explicar isso, Cantor ele criou um método chamado o método da diagonal. Ele se inspirou naquela outra tabela dos racionais, mas ao invés de usar uma tabela, ele usou uma lista. Ele diz que listagem é enumeração. Enumerou os reais entre 0 e 1 da seguinte maneira. O primeiro número com a sua representação decimal, o segundo número com a sua representação decimal, o terceiro, o quarto e assim por diante. Nessa nossa lista arbitrária, o dígito AIJ é igual ao jésimo dígito do iésimo número real, que está entre 0 e 1. Por exemplo, o dígito A34 ele é o quarto dígito do terceiro número. Na nossa lista exemplo, o A34 ele seria o dígito 8. Agora, considere nessa nossa lista diagonal os dígitos A11, A22, A33 e assim por diante. Usando esses dígitos, ele construiu outro número muito especial entre o 0 e 1, que ele chamou de D. O D ele é igual a 0,D1, D2, D3 e assim por diante. O primeiro dígito do número D ele é igual a A11 mais 1. O dígito 2 do número D é igual a A22 mais 1. O dígito 3 é igual a A33 mais 1.
e assim por diante. Mas com um pequeno detalhe. Se algum A e I, por exemplo, ele for igual a 9, teremos um D e I igual a 9 mais 1 igual a 10, que tem 2 dígitos e não serve, pois os nossos dígitos estão sempre entre o 0 e 9 na representação decimal. Porém, nesse número especial, o D ele é igual a 0, D1, D2, D3 e assim por diante. Mas esse número ele não deveria estar entre o 0 e 1, assim como todos os outros 0, qualquer coisa. Ele não deveria estar na lista que Cantor enumerou todos os números reais. Ele supôs que tinha numerado todos os números reais entre 0 e 1. Porém, veja bem, o número dele não pode ser o primeiro da lista, porque D1, que é o seu primeiro dígito, ele é diferente de A11, já que D1 é igual a A11 mais 1. Mas também ele não pode ser o segundo da lista, A22, porque D2 é igual a A22 mais 1. E assim por diante. Ou seja, D não pode ser nenhum número da lista dos reais. E olha que a lista ela tinha todos os números reais entre 0 e 1. E Cantor construiu um número que está entre 0 e 1, mas não está na lista. Isso sim é um absurdo. Isso só acontece porque supomos inicialmente que os números reais eles podem ser enumerados. E ele nos mostrou que isso leva logicamente a um absurdo, porque o número pode estar e não estar ao mesmo tempo em uma lista. Ou seja, os reais não podem ser enumerados. O conjunto dos números reais tem um número infinito de elementos maior do que os números infinitos do conjunto dos naturais, que é o mesmo número de infinito dos racionais. Tchau!